Nesse momento eu quero chamar aqui à frente a nossa irmã Beatriz, que estará sendo recebida através do batismo e profissão de fé. Beatriz, é uma grande alegria recebê-la como membro dessa igreja. E para os irmãos que não conhecem, que estão chegando há pouco tempo à igreja, Beatriz está conosco já há 25 anos. Desde que nós chegamos aqui, Beatriz já estava na igreja e a gente fica muito feliz por chegar nesse momento. E Deus tem o tempo certo, Deus tem os planos que a gente não entende, e aprove ao Senhor trazê-la aqui para a igreja do Senhor, que a partir de agora passa a ser a sua igreja também. E a primeira pergunta que eu faço, Beatriz, é de livre e espontânea vontade tornar-se membro dessa igreja? Você crê na existência de Deus, que subsiste em 3 pessoas, sendo Ele Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Você crê também que você foi concebido em pecado e portanto não pode chegar ao céu por seus méritos, e você necessita de um Salvador, sendo que esse Salvador é Cristo Jesus, o nosso Senhor? Você também crê que a Bíblia, tanto as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, são de fato a palavra de Deus? E você agora promete ser fiel a essa igreja, enquanto ela permanecer fiel às Escrituras? Você também promete cuidar dessa igreja, orando por ela, orando pelos irmãos, zelando por essa igreja, no sentido de zelar pela palavra, pelo bom testemunho? Você promete cuidar dessa igreja que agora te recebe? E você também promete participar dessa igreja sempre que possível, com a sua presença, para louvar e adorar o nome do Senhor, também com seus dons e talentos, e também com seus dízimos e ofertas? Você também se compromete a dar bom testemunho na sociedade, lembrando que agora, Beatriz, você leva o nome de Cristo para as pessoas, mas também o nome da igreja presbiteriana. Você promete dar bom testemunho? E também agora eu pergunto aos irmãos, você recebe? Se você ficar em pé, vai ficar muito melhor ainda. Vamos nos colocar em pé, e eu pergunto a vocês, vocês recebem a nossa irmã Beatriz como membro da igreja visível do Senhor aqui nessa cidade? Sim. E vocês prometem orar por ela, cuidar dela, andar com ela, para que ela cresça no conhecimento do Senhor, na palavra do Senhor? Vocês prometem ajuda à nossa irmã em oração, para que ela desenvolva cada vez mais na presença do Senhor? Sim. Vocês também prometem perdoar quando necessário, até porque nós erramos e ela também pode errar. Vocês prometem perdoar, amparar e socorrer a nossa irmã sempre que necessário? Sim. Então estenda a sua mão para cá, e diante de tudo o que a nossa irmã Beatriz falou, a confissão que ela fez, e perante tudo que vocês disseram, nós receberemos agora a nossa irmã através do batismo. Beatriz, filha de Deus, eleita antes da fundação do mundo a pertencer a Cristo, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, a tua graça alcançou a nossa irmã Beatriz. A tua graça é melhor do que a vida. E agora nós te louvamos, celebramos o teu nome, porque Cristo Jesus foi aceito por mais um pecador. E nesse momento há uma festa acontecendo no mais alto dos céus. Teus anjos te louvam, e nós nos unimos agora aos anjos do Senhor, e também celebramos o teu nome, porque a tua graça resgatou mais um pecador. E um dia, Senhor, nós estaremos aí para uma festa eterna nos céus, e a nossa irmã Beatriz também entrará no reino dos céus, porque ela creu em Cristo, e ela vai ouvir do Senhor: vinde bendita do meu Pai, entre no reino preparado antes da fundação do mundo, porque a nossa irmã creu em Cristo Jesus, e entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Seja louvado, Senhor, seja engrandecido neste momento pela vida da nossa irmã, e nós pedimos que o Senhor continue fazendo uma obra completa na sua vida,
na vida do seu marido, do seu filho, e que essa família, Pai, toda seja consagrada ao Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos nesta noite e te agradecemos pela vida da nossa irmã, em nome de Jesus, amém. Seja bem-vinda, Beatriz, à igreja do Senhor, que Deus te abençoe ricamente. Vamos tirar uma foto. No final do culto, os irmãos poderão dar um abraço na nossa irmã, dando as boas-vindas a ela nessa igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao 17, e nós agradecemos aquelas pessoas que estão conosco pela primeira vez. E você está conosco pela primeira vez, receba o nosso abraço, e volte outras vezes para adorar e glorificar o nome do Senhor. Mateus capítulo 9, a palavra de Deus diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado, e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantando, o seguiu. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém. Que o Senhor aplique em nosso coração nessa noite a sua palavra. Eu não sei se você percebeu, mas os hinos que nós cantamos, os cânticos que nós cantamos, eles tinham uma temática, eles têm um tema, e o tema é o pecador que foi restaurado pelo Senhor. Você viu que nós cantamos o hino 336, eu perdido pecador, longe do meu Senhor, encontrava-me sem vigor, a perecer sem luz, mas Cristo viu o meu estado, e estendeu a sua mão, Cristo me transformou, e Ele convida: venham fruir a salvação. Também nós cantamos: Cristo tem poder para salvar, move montanhas, mas tem poder para salvar. Então, baseado em tudo que nós falamos, em tudo que nós entendemos da palavra, hoje nós vamos falar exatamente sobre a obra de Jesus para os pecadores. Então você está no lugar certo, porque eu e você somos pecadores. Se tem uma coisa que nós somos, e nós somos especialistas nisso, desde o nascimento, é a obra de pecar. Nós aprendemos a pecar muito cedo, ou melhor, nós não aprendemos a pecar.
nós já nascemos sabendo pecar. Porque uma criança não aprende a fazer coisa errada, não aprende a morder, a empurrar o colega, não aprende a ser egoísta, mas isso já está dentro do seu coração, porque nós nascemos em pecado. O que a Bíblia diz no Salmo 51? Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. A Bíblia diz também que os ímpios, já desde a concepção, já começam a pecar. Então, a nossa história é uma história de pecado, mas graças a Deus que Jesus entrou na nossa história, graças a Deus que Jesus nos chamou, e agora nós entendemos o nosso pecado, e depositamos o nosso pecado aos pés dele, e a Bíblia diz que ele perdoa os nossos pecados. Ele veio para perdoar o seu pecado, para perdoar o meu pecado. Então, o que nós vamos tratar hoje, é a obra de Jesus para os pecadores. Como Paulo disse, Jesus morreu para os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo entendia que Jesus tinha morrido por ele. Paulo entendia que ele era o principal dos pecadores. E nós temos que entender isso. Jesus morreu por causa dos meus pecados. Ele veio por mim. E isso torna a salvação muito pessoal, porque ele me amou antes da fundação do mundo, porque ele se entregou na cruz, porque ele levou o castigo dos nossos pecados. Então, há 4 coisas que eu quero separar para você nesse texto que nós lemos, sobre a obra de Jesus para nós pecadores. E a primeira obra, Jesus restaura os pecadores. Você pode falar, vamos falar bem alto, o que Jesus faz? Jesus restaura os pecadores. Então Jesus foi para Cafarnaum. Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Essa cidade foi escolhida para Jesus começar o seu ministério. Então ele nasceu em Belém, ele foi morar no norte, na região da Galileia, numa cidadezinha chamada Nazaré, mas ele foi para uma cidade mais ao norte, chamada Cafarnaum. E nessa cidade, ela era uma rota comercial, porque o Egito tinha uma estrada que vinha do Egito e ligava para os outros países da região, para a Síria, para o Líbano. Então Cafarnaum era uma cidade muito importante, e Jesus vai lá e começa o seu ministério em Cafarnaum. E aí então ele entrou na casa. Mateus não conta, mas Lucas e Marcos, eles dizem o seguinte, e você lembra dessa história: 4 amigos, ou não sei se é 4 ou pode ser até mais, mas alguns amigos levaram um paralítico deitado numa maca até Jesus. Eles entendiam que o seu amigo estava doente e que seu amigo precisava ser restaurado. Eles então colocaram o seu amigo nos ombros, numa maca, e foram até a casa onde Jesus estava, em Cafarnaum. Chegando lá, tinha muita gente na casa, uma multidão estava ali, mas eles não desistiram. O que eles fizeram? Subiram no 2º andar, porque toda a casa em Israel tinha um 2º andar, tinha uma escada do lado que levava para o eirado, e lá em cima, eles usavam essa parte de cima da casa, a popular laje, onde hoje também tem muito aí alguém que faz uma laje, e eles usavam essa parte para secar cereais. Às vezes à noite a família toda subia para ficar louvando a Deus, ficar contando histórias à luz do luar e das estrelas. Então toda a casa tinha um eirado. Então os homens subiram até lá, tiraram parte dos tijolos, dos ladrilhos, e desceram o amigo naquela maca por cordas. E Jesus estava pregando, e de repente ele vê um homem descendo por cordas. Então ele para tudo, e ele começa a restaurar esse homem. E o que ele faz? Acontecem algumas coisas interessantes aqui. Esse homem estava paralítico, era um paralítico, um doente, não andava, deitado numa maca, e Jesus, ele diz algumas coisas importantes para ele. Primeiro, a primeira coisa que a gente observa, está no versículo de número 2, trouxeram um paralítico, subiram no telhado, Lucas já contou isso para nós, desceram o homem por cordas, e a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles, vendo-lhes a fé. Então a primeira coisa na restauração do pecador, o Senhor precisa ver a tua fé. E talvez o seu amigo, que não conhece Jesus ainda, não tem fé, mas você tem fé por ele, e você vê o que Jesus pode fazer por ele. Portanto eu digo, a primeira ideia dessa restauração: não desista dos seus amigos,
mas leve seus amigos para Cristo. Quando surgir o primeiro empecilho, quando surgir a primeira situação, não desista. Suba no telhado, desça o seu amigo por cordas até Jesus, porque Jesus vê a tua fé. Então talvez o seu amigo, você está convidando para vir na igreja há muito tempo, ele não vem, duro de coração, e você fala assim: pastor, eu já estou desistindo dele. Não desista, tente mais um pouco, porque Jesus está vendo a tua fé, e Ele vai honrar a tua fé. Então, não desista no primeiro obstáculo. Aqueles homens desceram o paralítico até Jesus, e a Bíblia diz que Jesus viu a fé, e Ele faz algumas coisas importantes aqui. Veja o que Ele fala: vendo-lhes a fé, versículo 2, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo. A primeira coisa que Jesus faz, Ele faz uma cura emocional. Eu e você somos pecadores, e precisamos ser restaurados. E sabe aonde que nós precisamos ser restaurados? Primeiro, nas nossas emoções. Esse homem tinha perdido uma coisa muito importante. Ele tinha perdido o ânimo. E o que Jesus fala para ele? Tem bom ânimo. Isso aqui é emoção, meus irmãos. Cura as nossas emoções. Talvez o seu corpo está saudável, talvez a sua vida está boa, talvez tudo está tranquilo em casa, mas você está triste no seu coração, e Jesus fala: eu quero curar as suas emoções, eu quero restaurar você. Então Jesus chega para você e diz: tenha bom ânimo, anime-se, porque esse homem estava deitado há muito tempo. Talvez esse paralítico tinha um desânimo crônico no seu coração, ele precisou de amigos para levar até Jesus. Ele não foi sozinho. Talvez se dependesse dele, ele preferia ficar prostrado na sua cama, na sua maca, curtindo a sua tristeza, curtindo a sua doença. Mas ele é restaurado pelo Senhor, porque Jesus fala: tenha bom ânimo. E a mesma coisa Jesus diz para você: tem bom ânimo, anime-se. Ah, pastor, a vida está cansada, eu estou cansado da vida, estou desiludido da vida, são muitos problemas, são muitas lutas, são muitas coisas que não dão certo. Tenha bom ânimo, anime seu coração, porque se você crê no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que move montanhas, o Senhor tem todo o poder para mudar situações. Anime o seu coração, porque Ele pode mudar corações, porque Ele pode intervir e fazer grandes obras na sua vida, na vida dos seus familiares. Ele pode restaurar o seu lar. Nós cantamos isso: Deus alcançou e modificou toda a minha casa, mesmo que venha tempestade, não nos abalará. Isso é ânimo. Não desanime com seus filhos, não desanime com seu marido que talvez não venha à igreja, com a sua esposa que não venha à igreja. Anime-se no Senhor. Então o Senhor quer restaurar o pecador curando as suas emoções, mas Ele cura também de uma maneira familiar, porque Ele diz: filho, estão perdoados os teus pecados. Sabe o que Jesus faz aqui? Jesus inclui esse homem na sua família. Então o Senhor diz para você: tenha bom ânimo, fica animado, mas também Ele te chama de filho. Ele não chama você de outro nome, Ele não chama nem pelo teu nome, mas Ele chama você de filho. Então você veio aqui essa noite para ouvir isso: você é filho amado do Senhor. Então tenha bom ânimo, porque Jesus está dizendo para você: eu estou aqui te acolhendo como meu filho. O Evangelho diz que Jesus certa vez subiu no monte e viu Jerusalém, e Ele chorou, porque Ele disse: Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher você, como a galinha acolhe os pintinhos, mas vocês não quiseram. Então Jesus, Ele quer nos acolher debaixo das suas asas, como a galinha cuida dos pintinhos. E Ele fez isso quando Ele morreu na cruz. Você conhece aquela história do incêndio que aconteceu na fazenda? Alguns já ouviram essa história aqui. E estar na igreja há muito tempo, às vezes vai cair no problema de repetir histórias. Mas não tem problema, porque a nossa mente esquece. Você assiste Chaves várias vezes, Pica-Pau também. Então por que não pode ouvir coisa boa da Bíblia e repetir história? Vamos lá então. Conta-se que aconteceu um incêndio muito grande na fazenda, e aí muitos animais morreram, e o fazendeiro, depois que apagou, saiu vendo o prejuízo, viu as cercas, viu os animais mortos, e de repente ele encontrou um montinho assim, estranho, e ele, quando chutou, percebeu que era uma galinha.
as penas queimadas, a galinha está morta, e quando ele chutou e virou a galinha, os pintinhos estavam vivos debaixo dela. Ela morreu para cuidar, para manter vivos os seus pintinhos. E Jesus fez a mesma coisa. Ele recebeu o fogo da ira de Deus, quando morreu naquela cruz, por causa da minha transgressão, do meu pecado, da minha iniquidade, por causa do pecado da igreja. Então Jesus restaura o pecador, e ele diz: tenha bom ânimo, porque eu quero que você seja meu filho. Mas tem mais, Jesus cura o espírito desse homem. Ele diz: estão perdoados os teus pecados. Qual que era o problema do homem? Se você olhasse para a cena, você diria: o problema dele é a paralisia, é a doença que deixa ele deitado. Da mesma forma, nós olhamos para alguém e nós falamos: o problema dele é o casamento. O problema dele é a doença que ele tem. O problema dele é esse tipo de dificuldade que ele tem. Mas na verdade o problema maior dele é o espírito que está longe de Deus. Sabe qual que é o teu problema? Sabe qual que é o meu problema? A falta de Deus. E eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados. Teu problema não é financeiro. Pastor, não tem dinheiro. Não é o problema. Não é o maior problema. Teu problema não é de solidão, estar sozinho. Mas eu estou sozinho. Não, o teu maior problema é pecado. Por que vive brigando em casa? O casal vive numa discussão constante, numa guerra constante, por causa do pecado. Por que o filho desobedece o pai? Por que os filhos trazem tristeza para os pais? Ou os pais trazem tristeza para os filhos? Por causa do pecado. Nós vivemos em guerra constante por causa dos pecados. E aí Jesus vai nesse ponto, ele toca no ponto central, na ferida. E ele diz o quê? Filho, tem bom ânimo. Filho, tem bom ânimo. Perdoados estão os teus pecados. E ele diz a mesma coisa para você, porque a Bíblia é viva. E Jesus está falando com você agora. Jesus está tocando no seu coração. Ele quer restaurar você, trazer ânimo, chamar você de filho, mas também perdoar os seus pecados. E por fim, Jesus faz a cura física. Porque até agora são palavras. Ele fala: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Qualquer um podia falar isso. Mas agora, falar: levanta e anda. Só que antes aconteceu um problema. Quem estava ali ouviu esse negócio e falou: quem é esse que pode perdoar, que está querendo perdoar pecados? Ele está blasfemando, porque só Deus pode perdoar pecados. Sabe qual é o problema dos que estavam lá? Eles não sabiam que Jesus era Deus. Jesus pode perdoar pecados, porque Ele é o Filho de Deus. Ele tem autoridade sobre o céu e sobre a terra para perdoar pecados. Eles tinham conhecimento limitado da pessoa de Jesus, não sabiam que na frente deles estava Jesus, o Filho de Deus, não sabiam o poder de Jesus, mas Jesus calou a boca dos críticos, promoveu a glória de Deus. Olha o que Ele fez. Ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para casa. E a Bíblia diz que, levantando-se, partiu para sua casa. Ele volta para sua família, completamente restaurado. Qual foi o resultado dessa restauração do pecador aqui? Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então o que aconteceu? Jesus aqui promoveu a glória de Deus, produziu temor no coração das pessoas, e trouxe alegria para aquele pecador. Já imaginou esse homem chegando em casa? Já imaginou esse homem correndo em casa, com a maca debaixo do braço, aquela esteira que serviu de cama para ele durante muitos anos? E ele chega, abraça a família, a sua vida é completamente restaurada. Então a primeira lição desse texto: Jesus quer restaurar o pecador. Às vezes Ele vai usar eu e você para levar as pessoas até Jesus. Tem gente que está tão doente, tem gente que está tão desanimado da vida, que não vai sozinho até Jesus, não vai na igreja sozinho. Eles precisam que alguém os leve. E quem são essas pessoas? Eu e você. Nós colocamos na maca, levamos até Jesus, levamos até a palavra, fazemos um estudo com Ele. Aí vem o primeiro obstáculo, problema familiar. Às vezes ele cai em pecado de novo. Você descobre que ele foi na festa no sábado, que ele foi no baile, e aí o que aconteceu? E agora?
desanima não, continua firme. Deus vê a tua fé e Ele quer restaurar o pecador. Então a primeira ideia, o Senhor quer restaurar a sua vida. O que você precisa? Talvez você precise de ânimo. Talvez você chegou num ponto da vida que fala, estou desanimado da vida. Já está bom, Senhor, não quero mais continuar vivendo. Talvez você desanimou com a família, desanimou com você mesmo, desanimou com o trabalho, talvez você chegou num ponto de desânimo. Eu digo a você, em nome de Jesus, anime-se. O Senhor está querendo que você fique animado. O Senhor quer, é que Jesus chama os pecadores. Então é Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade comercial, ali tinha um posto fiscal. Então toda carga que entrava e passava por ali, tinha que pagar imposto. E quem era o cobrador de impostos naquele dia? O plantão era de Levi. Esse era o nome dele. Então, na verdade, Mateus e Levi são a mesma coisa. Então, Mateus está sentado na coletoria, ele é um cobrador de impostos. Nós temos um problema aqui. Todo cobrador de impostos era ladrão. Todo cobrador de impostos cobrava o imposto do governo e pegava um pouquinho. Nós lemos aqui no início do culto sobre Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. E a Bíblia diz que ele roubava. Tanto é que quando ele se converteu, ele resolveu dar a metade dos bens para os pobres, e se ele tinha roubado alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. Porque realmente quando uma pessoa se converte, ele abandona completamente os seus pecados. Então, os cobradores de impostos eram vistos como ladrões, e de fato eles eram. Então, eles não eram bem vistos pelos judeus, eles eram considerados traidores da pátria, e um cobrador de imposto nem podia dar testemunho num crime, porque eles eram mentirosos, eles eram falsos, então não valia, o testemunho de um cobrador de imposto não valia nem para condenar um criminoso. Então eles eram considerados pessoas excluídas, pessoas que não prestavam para nada. O que Jesus faz? Ele chama o pecador. Observe aí o versículo de número 9, e é interessante, que é Mateus que está escrevendo, ele é o mesmo, ele conta agora da sua vida, o que aconteceu. Partindo dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse, segue-me. E o que o Mateus fez? Pensa bem, Mateus era rico, tinha muito dinheiro, Mateus era funcionário público, tinha uma carreira, a vida dele estava tranquila, mas quando Jesus chama, isso é irresistível. Tanto é que se Jesus chamar você aqui, você vem aqui na frente. Se Jesus chama, você vem. A Bia foi chamada por Jesus, ela não resistiu, ela falou, eu quero Cristo, não tem para onde ir. Agora, quando Jesus não chama, você pode vir na igreja, ouvir, senta no banco, mas aí quando te fala assim, e aí, qual é o teu plano para a igreja? Só estou andando, só estou visitando, não quero me envolver, porque Jesus não chamou, porque no dia que Jesus chamar, não tem como a pessoa resistir. Ela vem, e Mateus deixa o seu emprego, deixa a sua carreira, e ele vai até Jesus, porque Jesus chama os pecadores, e ele chama você hoje, ele fala, vem caminhar comigo, vem me seguir, porque quando Jesus chama o pecador, e o pecador ouve, a Bíblia diz que há uma festa no céu, e no último dia Jesus vai dizer, entra no reino, porque você não se envergonhou de mim. Mateus capítulo 9, versículo 32 diz, todo aquele que se envergonhar de mim, e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele no último dia. Ao passo que, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então ele vai dizer, entra, porque você não teve vergonha de mim, eu te chamei, e você atendeu. Então, Jesus restaura o pecador, mas Jesus também está chamando o pecador, ele está chamando você, ele diz, venha, não foi por acaso que você entrou aqui, você não entrou aqui porque a porta estava aberta, mas você entrou aqui porque o Senhor te guiou e te trouxe, para você ouvir essa palavra, pode ter certeza disso, porque Deus te ama,
E Ele quer que a obra de Cristo aconteça na sua vida. Ele quer que Jesus entre na sua vida e transforme a sua vida, como Ele restaurou o paralítico que não andava há muitos anos. Ele quer que você tenha um encontro com Ele. Ele te chama de filho, Ele quer te animar, Ele quer perdoar seus pecados, restaurar a sua vida, mas Ele está te chamando, venha. Agora eu não sei quanto tempo Jesus ainda vai chamar. Aproveite a oportunidade, porque Ele pode parar de chamar você. Ele pode dizer, agora não tem mais oportunidade. A porta da graça, ela está se fechando. Todo mundo já viu o filme aqui, né? Filme de ficção científica, em que as portas se abrem, a porta da nave vai fechando. E então a pessoa tem que passar, ou ela está descendo, e todo mundo passa no último momento. Um pouquinho, uma fração de segundos, e a pessoa não poderia mais entrar, não poderia ser salva. Jesus está dizendo, a porta da graça está aberta, mas ela vai se fechar. E eu quero que você ouça o chamado de Jesus nessa noite, porque Jesus chama os pecadores. Mas tem uma terceira verdade aqui. Jesus também se aproxima dos pecadores. Ele não fala, vem pecador, agora fica aí, não chega perto. Ele fala, eu te restauro, eu te chamo e eu te abraço. Olha que coisa interessante. Eu quero estar com você, pecador. Eu não tenho problema de me sujar. Eu não tenho problema de me tornar imundo por causa dos seus pecados. Olha o que acontece no versículo 10. Sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Sabe o que Mateus fez? Quando ele começou a seguir Jesus, ele fez um jantar na sua casa. Ele matou cordeiro, talvez, matou um bezerro, muito pão, bebidas. Falou, Jesus, vai lá em casa com os seus discípulos. 12 homens comem. Então era uma casa grande, e Mateus tinha condições. Ele fez um grande jantar, e sabe o que ele fez? Chamou os colegas cobradores de impostos. Vamos para casa. E vai todo mundo para a casa de Mateus. E quem está lá naquele dia? Jesus. Então Mateus faz uma festa de despedida. Ele fala, gente, eu fiz esse jantar aqui, que a partir de agora eu não vou mais para a coletoria, abri mão do concurso, estou saindo. A partir de agora, eu sou seguidor desse homem. Eu quero que vocês escutem um pouco o que ele tem para falar. Aqueles pecadores agora estão sentados com Jesus à mesa, porque Jesus chama o pecador, restaura o pecador e abraça os pecadores, e Ele quer abraçar você. Os fariseus, os homens da lei, o povo da religião, falou, mas que coisa estranha, esse diz que é o Filho de Deus, sentado com os pecadores. Jesus não tem dúvida, olha o que ele fala, quando Jesus ouviu isso, que eles estavam conversando com os discípulos, sabe o que Jesus falou? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu estou aqui para curar os doentes. Os sãos não precisam de médico. Imagine um médico que se forma, mas ele diz, eu não gosto de doente. Eu não quero doente lá no meu consultório. Eu sou doutor da saúde, clínica da saúde. Não entra doente. Está dando risada? Está achando estranho? O médico, meus irmãos, não se espanta com doença. Você chega lá, doutor, dói aqui, dói ali. O médico não fala, meu Deus, o que você fez? Eu não acredito que você está doente. Ele fala, não, esse problema é aqui, aqui e aqui, o tratamento é esse. Numa calma, numa serenidade. E Jesus é a mesma coisa. Ele é o médico que cura os nossos pecados. E eu chego doente, eu chego com os meus pecados. Ele fala, você está no lugar certo. E agora eu te recebo. Jesus recebe todos os amigos de Mateus. Eles se sentam à mesa. E ali Jesus fala do amor de Deus. Os evangelhos não relatam, mas é possível que muitos desses homens tenham seguido a Jesus, porque o grupo de 12 discípulos logo se transformou num grupo de 40, 70, e quando Jesus morreu, 120 pessoas já estavam lá em Jerusalém, 3 anos depois. Pode ser que um desses tenha seguido a Cristo, porque Jesus restaura o pecador, chama o pecador e abraça o pecador, quando ele se aproxima de nós. Jesus não tem vergonha de você.
Jesus se aproxima de você em todo o seu pecado, e Ele diz: eu quero restaurar, quero animar teu coração, quero te curar, eu te chamo e eu quero me aproximar de você. Tem um texto na Bíblia que está lá em Apocalipse, em que Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na sua porta, Ele quer entrar na sua vida, no seu coração. O que você vai fazer a essa presença de Jesus? Você vai deixar a porta fechada para Ele? Ele diz: eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua família, no seu lar, no seu casamento, no seu trabalho, restaurar o seu coração, porque Ele quer aproximar-se dos pecadores. Jesus ama aqueles que o Pai deu a Ele, e Ele quer restaurar o pecador, Ele quer chamar você, Ele está te chamando pela palavra, e Ele quer aproximar-se da sua vida, porque Jesus se aproxima dos pecadores. Mas tem mais uma coisa que acontece aqui, parece que o texto ele tem um outro sentido, mas está tudo no mesmo, porque Jesus se aproxima dos pecadores, Ele liberta os pecadores, é a quarta ideia. Ele liberta os pecadores dos rituais, e os chama para uma vida de alegria e de celebração. Estão comendo lá, lembra? É a festa de Mateus, o jantar de despedida do cobrador de impostos. Aí chegam os discípulos de João Batista. João Batista era muito radical, e eu gosto de gente radical. O maior elogio para mim é quando falo: pastor, você é muito radical. Nossa, aqui para mim é um elogio. E aí então, João Batista era daqueles que moravam no deserto, comia gafanhotos, mel silvestre, e jejuava muito tempo, e os discípulos de João Batista jejuavam, os fariseus também jejuavam, e aí os discípulos de Jesus não jejuavam, comiam, e comiam de novo, e era ir na casa de Marta, Maria e Lázaro, e comiam, deu aquela confusão uma vez lá, que eles foram na casa de Marta e Maria, e só a Marta trabalhando, a Maria ficou aos pés de Jesus, preparando comida para esse tanto de homens. Os discípulos de Jesus comiam espigas quando estavam com fome, eles iam nas casas dos outros discípulos, e ali eles comiam, e não jejuavam. E então os discípulos de João Batista chegam ao seguinte: por que nós jejuamos? Os fariseus jejuam muitas vezes, e os discípulos de Jesus não jejuam. Por quê? Não pode jejuar? Está errado jejuar. Sabe o que eles respondem aqui? Jesus fala: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo não está com eles? Dias virão, contudo, em que o noivo será tirado, e nesses dias hão de jejuar. E ele fala: ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, senão o remendo rasga a roupa e fica maior o buraco. Também você não coloca vinho novo em odres velhos, porque senão eles quebram esses odres. Sabe o que Jesus faz aqui? Ele liberta os pecadores dos rituais e chama os pecadores para uma vida de alegria e celebração, porque até aqui as pessoas eram presas a rituais. Tem que jejuar, tem que fazer isso 3 vezes ao dia, então a religião dos fariseus era uma religião cheia de rituais, e tem muita gente hoje, em pleno ano 2024, século 21, que ainda estão presos a rituais, acreditam em superstição, têm uma fé marcada por rituais antigos, de tradições antigas, e não conhecem a verdadeira palavra, não estão na palavra, e Jesus quer libertar você dos rituais de uma religião que não é bíblica. Ele quer libertar você de uma fé supersticiosa, de uma fé que está ligada a objetos ou a coisas que aconteceram no passado. Ele quer libertar seus filhos dos rituais, e ele diz: você quer caminhar comigo? Você está ouvindo a minha voz? Eu quero restaurar você, eu quero me aproximar de você, mas vamos arrumar essa roupa, porque você chegou aqui para a igreja com uma roupa velha, cheia de buracos. Imagina que você veio para cá com uma roupa cheia de buracos, aí Jesus vai remendar você. A roupa, o remendo de Jesus é novo, o que Jesus faz conosco é algo novo, mas se Ele colocar a obra dEle, o remendo novo na nossa vida velha, com os rituais, com os costumes antigos, com a fé idólatra, com as coisas erradas de uma vida antiga, o buraco vai ser maior. Então Ele fala: vamos tirar essa roupa velha, eu quero dar para você uma roupa nova. Então Ele fala: a lei
Os rituais da lei, a Bíblia diz, vigoraram até João. A partir de agora estamos na nova aliança. Isso é roupa nova, isso é vinho novo. Então Jesus quer libertar os pecadores de uma vida de idolatria. Jesus quer libertar os pecadores de uma fé supersticiosa. Jesus quer libertar os pecadores do medo de alguma coisa. Tem crente que tem medo, ou pelo menos quando você chega na igreja, ainda continua na superstição, medo de alguma coisa. Quando nasce uma criança, enrola uma fitinha vermelha. Tem muita gente que enrola, bota a fitinha lá, mas não pode? Claro que não, porque aquela fita vermelha significa que é para espantar mal olhado. Você não crê nisso. A igreja evangélica, infelizmente, aproveita essa fé, e ela chama as pessoas para tirar o olho gordo. Meus irmãos, olho gordo não existe. Inveja pode até existir, mas a inveja dos outros não tem poder sobre a nossa vida. Coisas das trevas existem, mas a Bíblia diz que contra o povo de Deus não vale encantamento. Então você é livre em Cristo. Jesus quer libertar os pecadores de rituais, de uma fé desprovida do conhecimento bíblico, e quer colocar você numa fé bíblica verdadeira, na nova aliança, roupa nova, uma vida nova, com o vinho novo, que é o Evangelho do Senhor, o Evangelho da graça de Deus. Deixa a lei, deixa as coisas do passado, deixa as coisas dos rituais, e caminha agora com Cristo. Mas só que interessante que Jesus fala, o noivo está com eles. Alguma coisa importante aqui. Jesus é o noivo, estava com eles. Eles não precisavam jejuar. Imagina que você vai numa festa de casamento, e aí o noivo fala, olha aqui, sirva isso aqui, come isso aqui, eu fiz para você. Porque quando o noivo e a noiva se casam, eles fazem a festa para os convidados. Eles podiam fazer para eles, mas eles fazem para os convidados. E Jesus é o noivo. Então você não vai no casamento e fala, não, dieta, você sabe como é que está, jejum, regime, não posso. Não, tira o brigadeiro daqui, leva, essa carne é gordurosa, não quero. Você faz isso? Não. Aliás, eu fico o dia inteiro sem comer nada, só no suquinho, café sem açúcar, para chegar lá e comer. Você sabe que vai estar bom o negócio lá. E Jesus fala, eu estou com você, não precisa jejuar, mas quando eu for, e ele foi, e está nos céus, o noivo foi tirado. O que nós temos que fazer agora? Jejuar. Nós já falamos aqui sobre jejum, mas eu quero lembrar, o crente precisa orar, e tirar um dia pelo menos na semana para jejuar. Se você nunca jejuou, comece a jejuar, deixe o alimento de lado, e fique perto do Senhor, ore. Nós vencemos pelo jejum e pela oração. Vença pelo jejum e pela oração. O noivo foi tirado, e nós estamos longe do noivo agora. Então jejue. E por fim, o que nós vemos aqui é que Jesus, ele inaugura a nova aliança. Os rituais antigos foram cumpridos, tudo é novo a partir de agora. E aí o pecador pode dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Por quê? Jesus restaura os pecadores. Jesus chama os pecadores, se aproxima dos pecadores, e ele liberta os pecadores dos rituais, e convida esses pecadores para uma vida de alegria e celebração. Sabe o que a Bíblia diz? Na tua presença, Senhor, há delícias perpétuas. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Ele quer transformar a sua vida numa vida de festa, de celebração. Talvez você está como paralítico, perdeu o ânimo, está desanimado, tudo está errado na sua vida, mas o Senhor fala, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados, levanta e anda. É hora de você se levantar e falar, Senhor, restaura a minha vida, porque eu ouvi que o Senhor me chama, eu ouvi que o Senhor quer me restaurar, eu ouvi que o Senhor quer aproximar da minha vida, e quer me libertar completamente, e eu quero, Senhor, ser uma nova criatura. Jesus te chama, louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor veio restaurar pecadores, o Senhor veio chamar pecadores, o Senhor veio aproximar-se de nós pecadores, e agora nos liberta, e nos chama para uma vida nova de celebração, de alegria no Senhor. E nós louvamos o teu nome nesta noite, porque nós somos tocados pela tua palavra, Senhor, que nos chama para mais perto de ti.
E eu peço agora que o Senhor continue se revelando aos meus irmãos que estão aqui, que nós tenhamos uma consciência clara dos nossos pecados, e que também tenhamos uma consciência clara de que só o Senhor é a nossa esperança, porque só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Pai, que o Senhor continue restaurando e animando a vida dos meus irmãos. Anima aqueles que estão desanimados, Senhor. Restaura aqueles que perderam as esperanças. Dá novo ânimo para nós, Senhor, nesta semana. Dá novo ânimo para a tua igreja. E que a cada dia nós possamos pensar no céu, no lindo céu que um dia vamos morar, porque o Senhor, pela sua graça, abriu as portas deste céu para os pecadores. Nós ouvimos a tua voz, ouvimos que o Senhor está batendo a porta do nosso coração, e nós abrimos a porta agora, para que o Senhor entre na nossa casa, na nossa família, e faça uma transformação na nossa vida, Senhor. Abençoa o casamento dos irmãos, o trabalho, o lar, o relacionamento de pais e filhos. Abençoa o coração de nós, de toda a tua igreja, Senhor. Abençoa o nosso coração, pecadores que foram chamados, que foram convidados para serem restaurados pelo Senhor. Nós te louvamos, Pai, nesta noite, te agradecemos pela palavra, e saímos daqui com a vitória em nossas mãos, porque o Senhor nos restaurou. Nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, a igreja de Cristo, hoje e para todos sempre, amém. Que Deus te abençoe. Vamos todos na paz do Senhor.